marcou no restaurante, não foi por ustedes não, né? Porque você disse pra mim que viu na sua casa. Sim, mas você marcou no quê? Primeiro que não poderia, estava embolatado. Segundo, entre. Que eu tenho aqui muitas coisas do Brasil e podem, perdão, restaurante não há. Primeiro, que particularmente não considero um restaurante brasileiro, Brasa Brasil. Primeiro, porque está muito ruim. Eu tenho meu barbecue, eu hago os assados brasileiros como se hace. Então, tenho coisitas de Brasil e... Bom, há muitas histórias, então eu prefiro mais aqui. O que tu está sendo? Está gravando? Então, de repente o restaurante depois tu saca foto, aí vocês são muito criativos. Eu fui invitado por Senna uma vez para fazer um trabalho de Brasil, em Parque 93. Quando comecei a falar do que eu fazia, as coisas que eu fazia, vieram para cá e fizeram a reportagem e tal. Então por isso que eu falei, aqui, por exemplo, eu tenho televisão, canal brasileiro, 200 canais de Brasil. Eu pego fotos de Brasil, de coisas do museu, história de Brasil, para quando. Eu não sei qual é o motivo da matéria, eu não tenho bem claro. Mas eu creio que é falar de Brasil, de português, não sei. Essa região foi elegida por 10 anos a melhor praia do Brasil. A gastronomia, tudo, espetacular. Quando você aprendeu a cozinhar? Sozinho. Executivos top com sartén por Lamango, Andrea Serna. Bom, eu tenho muitas histórias, porque eu manejava a linha aérea, os aviões na linha aérea brasileira. Então, por que eu hablo? Tu hablo no restaurante. Eu tinha um restaurante acá, Alô Brasil. Então, isso aqui, invitado por essa revista, e o prato que eu hago, que é a feijoada. Então, por falar de gastronomia, eu tenho coisas de Mineira cá, de Brasil, para ser a feijoada. Eu tenho muitas coisas de Brasil. Por exemplo, eu trago de Brasil, inclusive o queijo parmesão brasileiro, que é o mais forte. Eu trago as longaniças brasileiras. Isso é picanha, puta de anca. Tudo isso é para ser a feijoada. La tocineta, paio, que é italiano, é brasileiro, pero de origem italiana. Tudo isso para ser um prato que é da feijoada. A carne salada, a carne de sol salada, tudo para preparar o prato. Então, as orelhas, colita de cerdo, todo salado para ser esse prato. Então, a mim me gusta. Então, por isso que eu falei, não, eu creio que aqui vamos falar melhor de la cultura. Por exemplo, vou tentar falar espanhol. Isso aqui é uma cachaça que eu preparo, um aguardente brasileiro, que é dessa cor aqui amarela. Eu coloco a cachaça branca, coloco a cachaça branca aqui e ela envelhece por 4 meses, 3 meses e sai assim. A senhora teve aqui e me colocou muito para trás. E queda, sinto o olor. Envelhecida. É forte. Sim, 40 graus de álcool. Na realidade, aqui vende, mas não vende essas cachaças especiais, não. Max, são muitas. Eu tenho aqui uns 10. E essas cachaças são as cachaças que eu coloco no barril para envelhecer. Então, eu recebo muita gente aqui, faço muitas reuniões, né? E aí a gente faz isso. E aqui ó, tem a cervejinha Brahma brasileira,
E essa é uma barbecue brasileira. Eu sou importador. Ela não faz fumaça. Eu vou mostrar um vídeo para vocês depois. Ela não faz fumaça. Ela é a gás e infravermelho. Então, é espetacular. Então, eu sempre faço, às vezes por semana, 2 vezes por semana eu faço. Aqui eu tenho uma história muito bacana. Eu estava no Rio de Janeiro com minha filha, eu tenho uma filha colombiana de 9 anos, 10 anos. Estava no Rio de Janeiro, na praia, caminhando, eu vi um pintor. Eu estava pintando. Aí quando eu olhei, comecei a conversar, ele começou a falar espanhol. E ele é de Cali. E aí ele fez uma dedicatória para minha filha, aqui é de um pintor colombiano. Então aqui está o Rio de Janeiro. Aqui está o Museu do Ipiranga, aonde foi feita a proclamação da independência. Dom Pedro I levantou a espada, independência ou morte. É um museu muito lindo. Então isso foi um pintor colombiano que fez. E eu administrava aquela linha aérea brasileira Varig e depois abrir as operações aqui na Colômbia da TAM, que é uma linha aérea brasileira. Então, eu espero que o dia de hoje você ganhe muitos presentes, muitos abraços, muitos beijos e muitas felicitações, tá bom? A gente vai pra lá te visitar e a gente vai se ver logo, tá bom? Um beijo, tchau! meu filho fez aniversário agora dia 8. Aí ela queria mandar uma mensagem, aí os dois. Por exemplo, nós outros brasileiros jogamos truco. É um jogo de carta. Esse é um marcador que eu tenho aqui. Então, é uma cultura brasileira, por isso que eu abri. Vou sacar ele para mostrar para vocês. Reunimos os brasileiros aqui, jogamos carta. É um jogo que se joga muito no Brasil, então truco. Então nos reunimos normalmente toda semana, fazemos churrasco, fazemos um prato típico, cada um faz um prato. Por exemplo, um dia faz a feijoada, por exemplo, vou te mostrar outros pratos aqui. Essa foi uma reunião de brasileiros. Deixa eu mostrar outra coisa. Esse é o prato da feijoada que eu preparo com aqueles ingredientes que estão lá já. Como você faz para aqueles feijões? Negros? Já expliquei. Não, eu compro os feijões pretos, só aqui, que tem escaramolas, como chama os negritos? Se você não sabe nada de cozinha. E preparo, esse preparo é com costela de porco salgada, que fica maturando no sereno por um tempo, a orelha do porco salgada, pé, a cola, rabo, né, que fala em português, salgado, a carne seca de vaca salgada. Eu preparo o feijão, depois preparo toda essa carne. Você tem que tirar o sal grosso, deixar 2 dias marinando para tirar o sal grosso. Aí você prepara a carne e aí você coloca tempero, aí você coloca cebola, pimenta, alho, mejorana, o que mais? Enfim, aí você prepara, e quando você mescla a carne com o feijão, dá um sabor especial. Esse prato tem origem da escravidão. O que aconteceu? Lá nos anos X, os fazendeiros compravam a carne, compravam a vaca completa, sei lá, o porco. E as partes, a cola, a orelha, jogava fora. E os escravos pegavam essa carne e como não tinha geladeira, colocavam no sal para poder conservar. Aí o que aconteceu? Para comer, aí um dia misturaram com feijão negro e viram que dava um sabor especial. Aí os chefes foram elaborando, colocando coisas e ficou assim. Será que ele não está acreditando muito nos caras que já não estão mudando mais aquilo? E se for... Um brasileiro, o Brasil tem vários Brasis, várias culturas. Eu sou de São Paulo, do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, você sabe que tem 50 milhões de habitantes, população de Colômbia. O estado de São Paulo
eu sou do interior, sou campesino, nasci num pueblo que fui visitar, assim, tem 20 casas. Então, eu tenho origem por parte de pai italiano, os avós, e por parte de mãe e avós espanhol. Então as pessoas quando me veem, você é gaúcho, gaúcho é do sul do país, que tem lá uma foto minha, com barba, bem típico do sul, costume dos pampas. Então o Brasil tem vários Brasis, a colonização italiana é muito forte, e colonização portuguesa, porque logicamente foi os colonizadores originais, influência alemã, influência italiana, no sul tem influência fortíssima de italiano e alemão. Tem lugar no sul, cidades que não se fala português, ou fala italiano ou fala alemão, inclusive um alemão de 100 anos atrás, tem muita história. Então o Brasil tem muito. Aí você vai para a costa, na costa do Brasil tem uma gastronomia espetacular, a alimentação utiliza um tempero muito forte, com azeite de dendê, que é da família de palma. Então o que acontece? É um outro tipo de música, é um outro Brasil. Então o Brasil tem vários Brasis muito marcados. Então, cada brasileiro tem uma forma. Tem o carioca, que é o Rio de Janeiro, que é necessário falar quem é Rio. Então eu brinco muito. E você de que parte do Brasil que é? Eu brinco, eu sou da parte que trabalha, que é São Paulo. Porque a gente brinca que os cariocas se divertem, porque são mais costenhos. Então, como é ser um brasileiro? É muito difícil você dizer como que é um brasileiro, mas generalizando, o brasileiro é um guerreiro com muitas dificuldades, parecido com a Colômbia. Quer dizer, o Brasil tem recursos naturais parecidos com a Colômbia, gastronomia parecida com a Colômbia, tem sítios, Minas Gerais, por exemplo, é um lugar gastronômico muito forte. Então o brasileiro, ele é alegre, um pouco irreverente, conservando de acordo com cada região. Por exemplo, eu estive em Porto Seguro, na Bahia, e fiquei uma semana. E cada semana, como eu era convidado, devido à minha área que eu representava, você saía no ônibus, cada dia com um grupo. Hoje saiu o grupo do Rio Grande do Sul, amanhã vai sair do centro, outro de São Paulo. Então o comportamento do grupo, de cada excursão, 40 pessoas, era totalmente distintos. Então você via que era muito marcado a diferença, do Rio e São Paulo. Eu tive, faz acho que uns 3 anos, você conhece a Flávia Santos, amiga minha, e a Blue Rádio me chamou para fazer uma entrevista, uma competição entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então eu tinha que responder para São Paulo e ela Rio de Janeiro. Então foi muito engraçado, foi uma história que depois eu conto a parte. Mas assim, é muito marcado a rivalidade que existe, né? Não sei um pouco aqui, os bogotanos com os paisas. Então tem, sim ou não? Então tem muito. Então o brasileiro, então tem vários Brasil, mas em geral, um pouquinho isso do Brasil, são bastante hospitaleiros, amigueiros, né? São muito de amizade e termos mais folclóricos, né? São católicos, o Brasil é bastante católico, apesar de ter uma influência muito grande de religiões. O Brasil tem várias religiões, vários cristianos, inclusive aqui em Colômbia tem vários, né? Várias divisões, mas predomina o catolicismo, né? Tem coisas parecidas. Vamos falar do segmento de serviço. Tipo, um carpinteiro aqui falando, para fazer uma porta, são muito incumpridos. Um obreiro para você fazer uma remodelação. Então, é parecido. Um talher, uma oficina que você vai consertar um carro. Então, não é muito diferente, tudo depende muito do segmento. Então, é igual. A gente percebe que na costa são mais tranquilos, diferentes. No Brasil também. Então a gente brinca, né? Na realidade não. O que tem é diferença que o Brasil está mais desenvolvido e vocês são mais
Mas é diferente a forma do atendimento das pessoas, porque, por exemplo, vocês têm aqui em Bogotá, por exemplo, Colômbia em geral, está aqui os call center para atender toda a América Latina e espanhol está em Bogotá. Bogotá ou Colômbia, né? mais Bogotá. Nível de espanhol, mão de obra barata e a simpatia de vocês em termos de serviço. Em termos de industrial, como o Brasil está mais desenvolvido na indústria, se torna mais difícil. Mas de serviço vocês são bem melhores, em serviço de atendimento. Por exemplo, eu tive minha filha aqui na Clínica Country e é impressionante. Então, a forma difere bastante. O brasileiro é mais direto, mais formal, mais objetivo, talvez. Aqui eu brinco muito que você vai atender o telefone. Olá, que tal, como está, que me contas, me entende? Até assim ou não. E Brasil já somos mais práticos, então talvez a diferença um pouco. E vocês, às vezes, eu percebo que às vezes quer justificar mais, então nós somos mais intolerantes, porque já vamos ao ponto, né? O Ibraco, já escutou falar do Ibraco? É o maior instituto de português do mundo, está em Colômbia. A participação de becas, de bolsas, no Brasil oferece, Colômbia predomina líder longe. Então eu vejo o colombiano com muitas ganas, com muita vontade, com muito interesse. Inclusive estou cuidando de uma menina que fala inglês muito bem, fala alemão, está estudando no Ibraco e quer ir ao Brasil ficar lá 2 meses para fazer está estudando no Ibraco, mas quer fazer o português. A relação comercial com o Brasil e Colômbia melhorou muito. Então está tendo uma relação de muito mais executivos brasileiros aqui, tem empresas colombianas que têm investimento no Brasil, e então está melhorando. Perdão. Tudo vai da relação comercial. Se não existe o crescimento da relação comercial, quando eu cheguei na Colômbia em 2001, o problema de logística de transporte, tanto marítimo como aéreo, era muito complicado. Sempre falavam que não faziam negócio com o Brasil, porque não tinha logística. O idioma era um dos fatores, porque Brasil, nós somos uma ilha falando português, e aqui tudo falando espanhol. Inclusive, a televisão, você vê os canais aqui colombianos, ou mesmo uma ESPN, o que seja, passa tudo em espanhol, não passa nada em português. Por quê? De acordo com o público. Então, o idioma ele é importante de acordo também com o crescimento. Agora, quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha? Então, então na realidade, existia esse paradigma. E isso mudou muito com a Copa do Mundo. Teve alguns fatores interessantes. Primeiro, a crise brasileira, o Brasil começou a buscar outros lugares para investir. Então, Colômbia e Peru foi um deles. A Copa do Mundo puxou um interesse muito grande depois das Olimpíadas. E uma outra coisa que recentemente, devido a uma fatalidade que foi a equipe de Chapecó, que aconteceu, se passou uma imagem da Colômbia muito positiva, apesar disso. E quando eu abri as operações da TAM, faziam 3 ou 4 anos que ela não abria uma nova operação. E nós trabalhamos muito forte para divulgar a Colômbia. Inclusive a ProExport na época, agora é ProColômbia, nos buscou, queria que a gente, para trazer, para fazer fretamentos, né, para a Colômbia. E muita gente veio para a Colômbia. A TAM na época abriu muitas tarifas de baixo valor, de baixa tarifa, de baixo custo, com Bogotá, San Andrés, Cartagena, tudo. Então, houve um momento, um glamour muito grande na Colômbia. E a própria na Copa do Mundo, a performance da equipe da seleção colombiana também chamou muita atenção, muitos colombianos, né? Enfim, é uma história. Então, o que acontece? O idioma ele vem de acordo, é diferente do inglês
que ele é universal. O inglês serve para tudo. Agora, o idioma diretamente ligado a dois países ajuda muito, porque você consegue, na realidade, falar de igual para igual, né? E a questão de idioma não é nem muito a dificuldade, a comunicação. É você pegar os trejeitos, costume, porque falar é uma coisa, você conhecer como vive, como convive, é muito importante você conhecer a cultura. É onde você consegue ir um pouquinho mais além, porque você consegue. Eu, quando cheguei aqui na Colômbia, a tripulação da Varig ficava aqui no Bogotá Plaza, e nós tínhamos 300 habitações por mês. E o gerente falou: Wilson, fica aqui no hotel, eu te dou um upgrade, você vai para uma suíte presidencial, sei lá. E eu falei: não, eu quero viver como vive um colombiano. Por quê? Porque eu quero ter minha casa, eu quero receber. Imagina vivendo no hotel. Então isso é muito importante. Então, teve muitas pessoas que vieram para a Colômbia, não se adaptaram, esposas, principalmente de executivos. Por quê? Porque se você não interage, você não, né, dificulta. Então o idioma, ele vai além do próprio entendimento da tradução da língua. Você tem que trabalhar um pouco mais. E isso com o Brasil tem acontecido muito. Por exemplo, tem um carinho muito grande de vocês para o Brasil, apesar que o colombiano ele discrimina, né? Porque ele só fala das garotinhas e fala do futebol. E o Brasil tem muito mais que isso. E depois eu vou mostrar aqui no YouTube algumas coisas. Por exemplo, estou mostrando uma outra cultura de carnaval, tem o axé. Então, o idioma, atualmente, a relação comercial aumentou muito. Então eu acho que é muito importante. Então a relação que se tem entre os dois países, se fala o idioma, facilita muito, porque é agradável quando você está falando com alguém e você vê alguém falando o seu idioma, tanto para o colombiano escutar o português e nós brasileiros escutar o espanhol. Teve um ministro, que eu não lembro o nome dele aqui, ministro da Economia, esqueci o nome dele, era até um amigo meu. E foi muito engraçado que, numa reunião que nós tivemos com a ProExport, embaixada, ele começou a falar em português. Então, fica simpático, né? Então, o inglês, ele é universal e facilita, logicamente, né? Mas não resta a menor dúvida que... E na situação que nós estamos, acho que cada dia... saber um português, por exemplo, minha filha tem 9 anos e fala um português perfeito. E ela, porque eu falo português com ela, coloco os filmes, coloco os desenhos, tudo em português. Quando vai para o Brasil, vai lá, fica 2 meses falando, 1 mês falando português. Tá? Por exemplo, que tipo de serviços? Olha, primeiro, por exemplo, o call center é serviço. Em Medellín me parece que tem uma empresa de call center que tem trabalhos com quase 500 brasileiros nessa empresa de call center. Olha, eu acho que em geral, serviço, quando eu falo de advocacia, consultoria, tecnologia, TI, que mais eu posso linkar? Por exemplo, tem uma empresa brasileira aqui, que é a RioWeb, ela está fazendo todo um trabalho nas concessionárias, todas as concessionárias de carro aqui, de marketing digital. Então entendem, é uma empresa brasileira e trabalha com as grandes marcas, Casa Toro, Los Cortes, Honda, Mazda, todos. Então tem crescido muito essa parte de serviço, de consultoria, nessa área eu vejo. E logicamente que tendo vínculos de empresas brasileiras constituindo aqui, a primeira quase que vejo, que foi Petrobras, grande, né? A primeira internacional filial da Petrobras foi Colômbia. E hoje já tem Articola, que fusionou com a Pegatex, essa área de cola de pegante, que mais que tem? Por exemplo, tem muitas regionais, tipo Sulubenger, que está aqui, que é de área petrolífera, a regional está no Brasil. Então, tem bastante nessa área, talvez de petrolífera, essa região, então tem bastante.
difícil. Olha, tudo depende da formação de cada um, mas como eu estou dizendo, como essa área de TI está predominando muito, eu acho que a maior facilidade seria nessa área que eu estou dizendo, porque é difícil você... tirando isso, vem o quê? Vem indústria, por exemplo, o agronegócio está muito ligado com o Brasil, por exemplo, a região dos Llânicos, você tem maquinários brasileiros muito grandes. Por exemplo, nós constituímos uma empresa aqui em Colômbia, brasileira, que se chama Nutrata, que faz ração animal para vaca, para o cavalo, para o bezerro, e ela tem tipo 78% de nutriente, e hoje os produtos que tem na Colômbia tem 18%, é um diferencial muito grande. Estamos registrando esse produto no ICA, então tem muita oportunidade de negócios aparecendo nessa região da agricultura, né? Porque você vê que o Brasil tem uma tecnologia muito forte, a Embrapa, que é a empresa brasileira de agropecuária, ela, por exemplo, num solo que fala que não nasce nada, ela desenvolve um estudo que acaba produzindo, por exemplo, soja de uma forma, e ela está presente. Aqui tem uma empresa colombiana que se chama Fazenda, você já viu que faz, o nome Fazenda é brasileiro, então é um grupo, e tem o dedo, vamos colocar o dedinho de um brasileiro aí, que faz parte um pouco tem criação de porcos grandíssima, espetacular, então eu vejo essa região que vai crescer muito na Colômbia, essa região da agricultura, é uma outra área interessante, eu penso. A gente sempre tem que procurar fazer algo, um diferencial. A gente sempre falava assim, hoje ter conhecimento, quem tinha conhecimento saía na frente. Sim? Hoje já não é que não é fundamental, hoje com a tecnologia, antes você ia numa Barça fazer pesquisa, hoje você precisa saber qualquer coisa, você vai no celular, mesmo que você não... Isso é bom e ruim, né? Porque você acaba perdendo... matemática, você tem muitos meios de você buscar. Então, na realidade, já não é. Eu acho que você tem que fazer algo diferente, você tem que ir mais além do que as outras pessoas estão fazendo. Então, o conselho é mais de comportamental. Você ser mais um, você vai ser mais um. Então, você tem que buscar diferencial. Então, por exemplo, por que buscar talvez a língua portuguesa? Inglês, ok, tem o inglês, mas com o português você vai abrir teu campo de trabalho, porque de repente você acaba tendo um idioma, por exemplo, o espanhol, que é nativo, você de repente tem o inglês, mas você tem o português, então você vai sair na frente de uma pessoa que fala só inglês, com relação a um trabalho, a um cargo como o Brasil. Então, o primeiro conselho é você não fazer o que todo mundo faz, sempre ir um pouquinho mais além. Às vezes eu vou contar uma história para você, eu com 19 anos de idade, eu guiava a tratomula no Brasil com meu pai. É uma história longa. Eu saí e falei, não quero mais, fiz o teste para uma companhia aérea. E eu entrei como motorista na companhia aérea. Só que eu não me limitava a isto, eu voltei a estudar e eu morava em São Paulo e ia todo dia para Santos, 70 quilômetros trabalhar. E os sábados eu voltava, ia trabalhar, chegava em São Paulo 1 hora, pegava meu carrinho, voltava para Santos, porque tinha eventos da linha aérea, representava o Walt Disney, se vestia aqueles Mongre. Eu ia, gastava dinheiro no meu bolso para participar. Então, quer dizer, eu não ficava limitado ao que eu fazia, eu fui buscar algo mais. Então, eu tenho isso como um exemplo muito grande. Então, primeiro é esse. Agora, os 3 conselhos para ir a trabalhar no Brasil. Eu acho legal, primeiro que eu te falei, o ir mais adiante é conhecer um pouco mais a cultura, tá? Porque isso ajuda, isso é bom. Você vê como o brasileiro pensa, como eu te digo, a gente tem diferença de algumas coisas, até de idiomas. Quando vocês falam assim, que pena conster, para nós, isso é algo
que nos deixa um pouco, que é o idioma com atitude. Quando eu conheci a mãe da minha filha, eu conheci 3 pessoas no dia e logicamente fixei o olho nela, falei, legal, e pensei um relacionamento de interesse. E passou assim 2 meses, eu não lembro quanto foi, eu fui e mandei flores para ela. Fui no Dom Eloy, comprei flores, mandei flores. Passou 1 hora, ela me ligou. Ai, que pena com você, é isso, aquilo. Eu falei, meu Deus do céu. Fiquei chateado. Falei, que iaca. Eu falei, pô, eu tenho 64, hoje ela tem 44, é a mãe da minha filha. E eu falei, pô, eu não sei falar espanhol direito, a moça é uma... E fiquei muito chateado. E a minha oficina ficava aqui em cima, e aí embaixo ficava, no primeiro piso ficava a loja, outras áreas, e ficava o meu gerente financeiro. Cheguei lá, sentei, olhei para ele, ele falou, senhor Costa, o que você tem? O que você tem? Tá raro? Eu falei, não, Rairo, não. Mas, aí eu não queria falar. Aí eu falei, o que significa a palavra que pena com você? Não, significa muita coisa. E aí eu acabei contando para ele o que era. Aí o sorriso veio de aqui até aqui, eu não subi a escada, eu levitei, liguei o telefone para ela, olha, você está de carro? Não. Posso te levar para casa? Eu falo, e aí eu conto fazer muitas conferências, e hoje é a mãe da minha filha. Então a palavra que pena com você é algo que é para uma pessoa que é um coitado, uma pessoa que não logra nada, que não conquista nada, está passando na rua, tem um buraco, ele cai, você não cai, daqui a pouco, mais 10 metros na frente, vem um poste, bate na tua cabeça. Então tudo acontece. Então tem algumas coisas, então, dentro daquilo que eu estava te falando, que é ir um pouco mais além do que somente conhecer o idioma, né? É conhecer um pouco a cultura. Então esse acho que seria o segundo que entra em tudo isso. E o terceiro é se apaixonar por um brasileiro. Agora ela riu. Ai. O terceiro seria bailar samba, aprender a bailar samba. Ela ficou vermelha. Não. A cidade de Recife, que é a capital, é considerada a Veneza brasileira. Por quê? Porque a cidade, ela liga com o mar e forma como Veneza. Então tem as ruas com água, as pontes. Então depois eu coloco aqui, assim que se vai. Então vamos aprender a fazer caipirinha. Vamos usar esse aqui. Tu haga para que tu haga a caipirinha. Okay? Aí tu vai aprender a ser a caipirinha, aí tu vai ser eu preparo o antepasto de berenjena. Ele gosta de berenjena ou não? Mira, está sendo melhor servida do que no restaurante. Não vai tomar? Esse é um antepasto de berenjena que eu preparo. Mira se ele gosta.
Prazer. Feliz, feliz. Não, Páscoa não. Páscoa não. Páscoa. É Páscoa? Sim? Feliz Páscoa. Ok, tchau, graças. Gracias. Caipirinha pra você. Passou. Caipirinha. Ahora, es muy fácil, sinceramente. Tomate la caipirinha. Qué delicia.